João 9,35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns entre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém? Agora você pode sentar aí um instantinho. Garanto, tá? Que essa é a terceira parte, mas também é a última parte, mas eu acho ela muito importante. A gente está vendo o contexto aqui, que esse homem já tinha sido expulso, ele venceu o ostracismo social quando era ali cego, mendigo, e passou a enfrentar um outro ostracismo, como a gente viu na última parte. Na primeira ele foi ao tanque de Siloé, na nossa segunda parte ele voltou no tanque de Siloé, e agora na terceira parte ele está expulso do meio do convívio cultural, então está expulso daquela sociedade da qual ele fazia parte. E aí, quando a gente fica assim isolado, é impressionante, né? Isolado, mas ele achou, aliás, ele foi achado, né? Ele foi achado por Jesus. Jesus achou esse homem. Já que Jesus causou tudo, né? Causou ali o apartamento dele, a gente falou muito disso na parte 2. Ele estava ali agora apartado da sociedade. Jesus foi ao encontro dele, foi ao resgate dele. E é esse o meu foco aqui, durante essa última parte. Que a gente receba o ensino de Deus aqui hoje. Receba uma semente de Jesus hoje no nosso coração, de quando Ele nos acha, no momento que a gente acha que está embaixo, está lá no vale, né? Não está em cima, mas está lá embaixo. Jesus nos encontra, Jesus nos acha. E o que a gente pode aprender, então, nesse movimento de Jesus aqui, e que vai servir para a nossa vida? Inclusive, mentalize isso como no futuro. Num futuro que você não sabe exatamente a data, mas pode ser um futuro curto, um futuro logo que acontece, ou pode ser um futuro longo. Eu já vou dizer qual é o meu ponto aqui. Mas esse homem condenado, ele estava ali à margem. É muito difícil quando você é exposto assim. E esse homem ele foi exposto por trazer uma verdade que ensina. E você apontar verdades para as pessoas é um pouco complicado. Adivinha que a gente... tem uma expressão que a gente usa muito aqui no Brasil. Eu falei umas verdades para ela. Na verdade, a gente usa muito isso. Eu falei umas verdades para ela. E aí é muito doloroso, porque quem escuta as verdades, nem sempre é verdade, mas é mais uma argumentação, sempre tem aquele que, por que você está me humilhando ou tentando me humilhar? Quando se a gente falar verdades, parece que a pessoa se humilha por não conhecer a verdade. Então é um pouco doloroso para quem ministra o Evangelho, por exemplo, porque você é portador da verdade. E quando você fala a verdade do Evangelho, parece que a pessoa se sente humilhada porque você está mostrando a ela algumas verdades. E isso, eu acho que vocês experimentam isso, eu experimento isso quando estou evangelizando, quando falo da palavra, a pessoa vem: como assim você está querendo me ganhar no argumento? Como assim você está querendo me ensinar alguma coisa? E normalmente quando a pessoa perde a razão em argumentação, eu sei disso que eu estudo muito a argumentação, ela vai apontar, vai tentar procurar apontar um erro em você, para dizer: você é falho, você não tem como me ensinar, você tem um problema, você não tem como resolver outros, né? E aí Jesus até falava, as pessoas usam até essa vertente de Jesus, mas era aplicada ali para um sacerdócio, mas ele usa essa vertente: tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois apontar o teu irmão. Isso é no sentido de apontamento, é no sentido de julgamento. Mas quando você fala uma verdade do Evangelho, você não está julgando ninguém. A gente vai já ver aqui por que esse julgamento não é para nós. Tem aquele que vai julgar. Mas a verdade nunca pode parar de ser dita. Eu não posso trocar a verdade por uma mentira. Isso aí é um dolo ainda maior, é um problema ainda maior. Então o que esse homem fez, simplesmente por ele sofrer a cura, ele recebeu a cura, ele recebeu alguma coisa de Jesus. Por isso ele foi expulso.
você agora está fora da cultura, não pode celebrar mais nada conosco. E como eu expliquei já na vez passada, isso significava esse ostracismo social, não faz parte mais da cultura, não faz parte mais da fé, de nenhuma fé lá, né? Não podia ir para nenhuma outra igreja, não era mudar de igreja, não podia ir para nenhuma, ele estava expulso. Por que você recebe uma bênção de Jesus e então as pessoas lhe põem à parte? Por que eu recebo algo de Deus e eu sou colocado, sou posto à parte? O que isso significa? Jesus chegou para ele e ficou sabendo. Jesus ficou sabendo dessa expulsão, porque era um caso muito sério. Jesus ficou sabendo dessa expulsão e achou esse homem. E quando ele acha esse homem, o motivo da expulsão era porque ele estava tentando ensinar. Eu vi a história de uma coordenadora de um colégio, que ela pegou alguns adolescentes fazendo malfeitos. É comum o adolescente fazer malfeito. O adolescente está aprendendo, ele já está amadurecendo, então ele faz mal feito mesmo. Então a coordenadora do colégio chegou e pegou ali aquele mal feito e conversando com as duas. Você acredita? A adolescente estava sendo repreendida, se virou e disse: você errou, tia. E começou a repreender a coordenadora do colégio. Agora a gente está nisso também. Quem está sendo repreendido agora se vira e repreende também. Que é aquela negação para não querer receber a verdade, não querer receber a repreensão. Por isso que a gente tem que prezar muito, amigos, pela verdade. Preze muito pela verdade. E lance longe de você a mentira. Afinal, o pai da mentira é você sabe, é ele mesmo. Ele é o pai da mentira. Então a gente vai receber sementes de verdade. Mas não faça como no tempo da visitação, em que o coração ficou duro, como o escritor aos Hebreus revela. Naquele tempo eles endureceram o coração e não receberam a verdade. Hoje a verdade vai te ensinar muita coisa, com certeza. E quando chegou Jesus na frente desse homem, o que me chamou a atenção foi essa postura do homem. Ele reconheceu esse Jesus, quem é esse homem que me curou. Ele então ali no reconhecimento, ele o adorou. Eu tenho estudado sobre isso e o professor que eu arranjei para me ensinar sobre isso, ele é muito bom. E ele é professor de Universidade Federal, inclusive. E ele estava me ensinando sobre adoração. E ele fez uma pesquisa. Quando a palavra adoração está na Bíblia, ela é traduzida. O que essa palavra adoração significa? Porque a gente acabou de passar aqui por um tempo de adoração, né? Assim que a gente fala na igreja, a gente cantou louvores, levamos os nossos cânticos ao Senhor, é um tempo de adoração. E ele fez uma pesquisa e ele viu que 39% da Bíblia, nas traduções da palavra adoração, 39% significa prostrar-se. É o ato físico de você se curvar diante dele. E isso significa adoração. E ele disse que, em segundo lugar, ficou 27%. 27% é o ato de você reconhecer a autoridade que é acima de você. Então veja só, se eu pego 39% mais 29% da palavra adoração que está na Bíblia, nenhuma delas significava cantar. Não significa você elevar louvores ao Senhor em si, mas um ato físico de você se curvar e um ato de você reconhecer. E você reconhecer que você tem um Deus já é uma adoração. Eu fiquei abismado com essa introdução dele da aula, porque eu aprendi muito com isso. Atos que nós podemos fazer durante o nosso dia significam adoração, e nem sempre cantar, porque se dependesse de cantar, tem irmão que não sabe cantar, mas ele não pode adorar? Pode! Só o ato de se curvar já é uma adoração. Você já teve a experiência de orar ao Senhor todo curvado? É uma essência de adoração. É a maior parte da Bíblia quando fala de adorar, é você se curvar. Então só o fato de você se curvar quando estiver orando, já tem o significado de adoração. Então a gente veio para cá hoje, porque a gente reconhece que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, não é verdade? Adoração, irmão. Quando você entrou no carro para vir para cá, você já estava adorando. Mas pastor, estava guiando o meu carro para vir para cá, não é que uma moto cortou o sinal vermelho e vê aqueles 30 palavrões que eu nunca mais falei? Meu irmão, você vindo para a igreja para adorar, ainda pensou em palavrão? Olha só como a disposição de coração importa. Quando eu me arrumo para vir para a igreja, eu já estou adorando. Cabe problema, irmão? Entra problema nesse meio? Você vai se deixar levar por problema nessa hora? Venha para ficar aqui adorando.
no ato de tomar o seu banhozinho para vir para cá. Você já está na intenção, você já está adorando. Ele disse que 18% significa louvar, glorificar a Deus com os lábios. Só 18%, irmão, a gente pode encaixar em cantar. Então 18% da nossa adoração, eu posso entender assim, é cantoria. Aquele dia que você acordou, que dia bênção esse, que dia maravilhoso. Tem dias que assim, eu acordo cantando. A minha esposa entrou no quarto uma vez amanhã, eu estava cantando aquela música do Davi Sassi, da Aliança, né? Ela, tu desenterrou isso aí como? Eu não sei que eu acordei hoje tudo para cantar. Deus de aliança, Deus de promessas. Era só eu, Davi Sassi e o Senhor lá no quarto. E a gente estava cantando, eu acordei, fui tomar meu banho assim, cantando. Porque era aquele dia, era aquela música. Não sei se você acorda assim inspirado, vez por outra, mas eu acordo. Deus falando comigo. 18% adoração. 12% sacrifícios. Que eu não sei se você faz algum, mas às vezes a gente faz alguns sacrifícios para Deus. Nessa tradução aqui era sacrifício, sacrificar um animal no templo mesmo, tá? Mas a gente vê o apóstolo Paulo aplicando isso às vezes na sua consagração, no seu jejum, ele também chamando assim. E 4% para finalizar, ele diz que é o ensino das doutrinas. O fato de você estar numa fase de ensino e aprendizagem da doutrina, ler a Bíblia, estudar a palavra, ou então como a gente está aqui agora, uma pessoa pregando e você aprendendo, isso aqui também é adoração. Esse homem adorou a Jesus, ele reconheceu quem ele era e ele se curvou. Ele já fez mais de 50% aqui de adoração. Só nesses dois atos, esse homem já fez mais de 50% do ato de adorar ao Senhor. Isso é uma bênção, isso é muito forte, porque só em você dizer, Jesus é meu Senhor, e se curvar, você já passou 50% das traduções da Bíblia, e isso é adorar a Deus. É hora de adorar a Deus. Eu só estou cantando pegaria, né, irmão? Mas não tem essa música? É hora de adorar a Deus. E as pessoas acham que é só cantando. Toda hora é hora de você reconhecer: o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Toda hora. Na hora que o motoqueiro cortar o carro, essa é a melhor hora, irmão, onde você diz: o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Ele pode até ter cortado, mas não bateu. Graças a Deus, o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Só quem teve o carro batido por alguém aqui, todos nós, né, cara? Porque não tem como se livrar, né? Sabe como é chato. Perdeu o dia, parou com o carro e pronto. Pode ficar ali, já perdeu horas e horas e horas, só para poder sair do campo. Então é complicado. Cortou, mas não bateu. O Senhor Jesus, eu te reconheço. Tu és meu Deus. Já está adorando. Experimente isso. Como seria se eu adorasse o Senhor 24 horas por dia? É 24 horas reconhecendo que Ele é o teu Senhor. Essa expressão, curvar-se para adorar, é uma palavrinha, uma expressão bíblica do Oriente Médio, que significa fazer como os cachorrinhos fazem. Já criaram um cachorro? Eu criei cachorro quando eu era criança, 2. Porque um morreu de uma forma trágica, aí meus pais adquiriram outro, que morreu da mesma doença do primeiro. Aí é de doer, né? Morreu o bichinho. Eram 2 cachorrinhos. Um era o Pinguim e o outro era o Willow. Esses 2. E aí os 2 eram a alegria da casa. Porque era uma época ali da minha infância, já partindo ali, começando a adolescência. Quando chegava em casa, era uma alegria. Os cachorros vinham para cima de todo mundo, e era uma alegria, ir de um lado para o outro. O meu pai, quando chegava do trabalho, era quem mais gostava. Quando chegava do trabalho, ele ia para o quintal com esses cachorros do Cília, era corrida para um lado, corrida para o outro. Era 1 hora e meia para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Ele vai dar banho em você. Aí saia correndo, saiu com o cachorro, dava banho no cachorro, o cachorro ia para cima dele, ele tomava banho também. Era de tudo lá. Era uma alegria, era uma festa. Quando eu chegava em casa para ficar sozinho, ele ficava só. Eu estava sentindo um homem. Deixa comigo, eu cuido da casa. É comigo, é com nós. Esse cachorro não saía de perto de mim, vinha para cima, era a alegria da casa. O cachorro ele é tido como o amigo do homem, não é cachorro? Porque ele é muito fiel. Eu vi um programa de TV essa semana, que o cara estava falando sobre rinha de cachorro. Meu Deus, são cenas tristes. Mas ele estava transtornado, o cara que estava entrevistando, transtornado, porque ele disse: o cachorro ele é tão fiel,
que ele apanha para ser treinado, ele apanha, preso naquele documentário sim, né? Ele apanhava para ser treinado, ia para a rinha e no final vinha para o braço do dono. Aquele que bateu nele, ele ia para o braço do dono. E ficava ali aconchegado com o dono depois de ter apanhado. E diz: o cachorro é tão fiel que não tem jeito. Você faz alguma coisa com a pessoa, ela nunca mais olha na sua cara. Mas o cachorro, ele fica do lado. Me lembrei de Mateus capítulo 15. Senhor, abençoa a nossa família. Mas eu não vim para vocês. Eu vim para os filhos de Israel. Eu não posso dar as bênçãos dos filhos de Israel para os cachorrinhos. A mulher Ciro Fenícia. E o que foi que ela respondeu para eles? Ele disse assim: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E você vai se impressionar com o que Jesus respondeu. Vocês sabem, né? O que ele respondeu? Mulher de grande fé, porque os cachorrinhos são fiéis. O que foi que ela fez ali? Ela estava dizendo: sou um cachorrinho. Ou seja, eu sou fiel a quem eu reconheço. Eu te reconheço. E só o fato de reconhecer é adoração. Aí ele disse: por causa disso, tu é uma mulher de grande fé. Recebe aí a tua bênção. Quando você pega o contexto daquela época, aí você começa a entender as passagens. Olha, eu já ouvi algumas mensagens sobre essa passagem, tá? Mas nunca ninguém me disse isso. Que adorar é se comportar como um cachorrinho que lambe a mão do dono. Foi o que essa mulher fez. Ela disse: eu estou te adorando. E se eu estou te adorando, aí Jesus não resiste. Então toma aí a tua bênção. Quer alguma coisa? Adora. Porque até os cachorrinhos comem das migalhas. Jesus não resiste quando você adora. Só cantar? Agora você sabe que não é só cantar. Eu estou muito tocado por essa mensagem, sabe? Porque esse cego era tomado de fidelidade ao Senhor. Porque olha só que bênção, que nível de bênção ele recebeu. Foi curado da cegueira. Expulsaram, colocaram ele na mesma condição. Está curado? Pois vai continuar fora da sociedade. Aí Jesus chega: sabe quem te curou? Fui eu. Ele já reconheceu, já adorou, já entrou ali em outro nível com o Senhor pela fidelidade de tudo que ele tinha recebido. Se você elencar, escrever uma lista de tudo que o Senhor já fez por ti, ele é digno ou não é de adoração? Tudo que ele já fez. Ele está passando o meu filme aqui. Tudo que ele já fez. Jesus prosseguiu: eu vim a este mundo. A gente sabe que ele é o enviado, né? Eu vim a este mundo. Para quê? Para que esse Jesus veio a esse mundo? Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Versículo 39. Isso aqui é muito filosófico. Vai entrar na parte filosófica da mensagem de Jesus para esse cego. Eu não sei se esse cego ele tinha estudo. Eu não sei se ele tinha lido já alguma coisa da biblioteca grega, dos filósofos, mas Jesus foi profundo com isso aqui. Ele disse: aqui, você está vendo? Tá. Tem gente que enxerga e não vê, tem gente que vê e não enxerga. Jesus começou a brincar com as palavras, começou a trocar essas ideias com aquele cego, porque ele sabia quem estava ao redor. Tinha gente ao redor. Você leu comigo. Tinha gente observando o que Jesus estava fazendo com ele. Já que ele era expulso da sinagoga, ninguém podia chegar perto. Jesus chegou. Tem gente que não sabe tomar vantagem das desvantagens que recebe. Jesus estava ensinando isso para aquele cego. Você nasceu cego? Pois eu vou te ensinar uma teologia que esses aqui que estão ao redor não acreditam. A teologia que eu falei na primeira parte da nossa mensagem. Eu vou te ensinar uma teologia, o que é verdade. E Jesus começou a conversar com ele. Na frente da casa dos meus pais, tinha uma família, estou dando até endereço, né? E nessa família tinha um dos filhos que é portador de cegueira. E ele casou, e a esposa dele também era cega. Então, o casal dos cegos. O casal dos cegos que o bairro todinho ficava olhando. Casado. Ele tinha um dom especial na audição. Ele tocava de ouvido. Canta aí. A pessoa começava a cantar, ele começava a tocar. Ele acompanhava a pessoa que estava cantando, ao invés do contrário. E aí os irmãos dele usavam muito ele lá para tocar, tocava na noite, etc. Ela também tinha um senso de direção impressionante.
ela ia ao centro da cidade de ônibus, Cecília. Minha mãe uma vez perguntou, mas como é que tu consegue descer no lugar? Ah, eu tenho um senso de direção. Eu vou contando quantas curvas vai fazendo e o tempo que está passando. Aí caso os dois, né, aqui. E para voltar, a mesma coisa. Tu não pede o motorista, não? Não peço não. Eu fico ali no tempo certo, quantas voltas, é aqui. E descia. Não errava. Ela sempre chegava. Ela sempre chegava lá na rua, então ela não errava. Tem gente que não pega, tem gente que assim, pega na desvantagem uma vantagem. Ouvido bom, senso de direção. Um dos meus professores também, um dos meus professores também, ele é cego de um olho. Cego de um, mas o outro ele enxerga. E ele disse, eu servia ao exército, ele servia no exército de Israel, eu servia ao exército, e no treinamento de tiro, eu era o melhor. Porque eu não precisava fechar o olho, eu tinha até cego mesmo. Eu era o melhor no rifle. Ele disse que era o melhor no rifle porque ele não tinha o olho. Então eu sou o melhor. E realmente eu era. Então eu não tinha visão periférica. Eu não sabia quando o inimigo chegava. Mas me botasse para atirar. Eu acertava tudo. Eu fui o melhor da minha sala. Pegar na desvantagem, pegar na vantagem. O que é que Deus não te deu ainda? Foi isso que eu pensei para mim. E eu quero entregar para você. O que é que Deus não te deu ainda? Isso pode ser uma desvantagem. Então pega uma vantagem em cima disso. Deus não me deu os 2 olhos. Então tu mira bem. Então vai em cima do que você está mirando. Translitera aí. O que seria 2 olhos para você? O que seria acertar na mira para você? O que é que você não tem? Eu não sou bom nisso. Então vai ser bom em outra coisa. Se isso aí não é para você, outra coisa é. Então vai na outra coisa. Isso aqui me ensinou muito esses dias. Porque Jesus foi enviado para juízo. Ele foi enviado para julgar. Nesses dias foi interessante, porque teve uma discussão sobre o Apocalipse. Pegou aí, né? Ficou famosa a discussão sobre o Apocalipse. Você viu o medo? Você viu o transtorno? Na hora que fala o nome, o pessoal treme, né? Não. Treme, né? É porque nem sabe o que é. Se a gente estudasse aqui o Apocalipse, a gente ia saber o que era. Como vai ser, meu irmão? Está revelado na palavra, não lê, né? É ignorante e aí não sabe o que é, mas já tem medo. Imagina se soubesse o que é, imagina se entendesse o que a palavra está dizendo. E Jesus disse: eu vim para juízo. Qual o juízo que Jesus veio? O primeiro juízo da primeira vinda, que foi aquele veio, que é o Jesus que nós conhecemos hoje, até onde nos foi revelado, é para que você entenda qual é a sua condição nesse mundo. Agora, exatamente agora, qual é a sua condição? É o juízo que ele veio. É você olhar para dentro de você e dizer: nossa, eu sou assim diante de Deus. O que é que eu preciso? Você precisa mudar muito. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa dessa verdade. Entendeu as verdades que são duras de engolir? Essa é que você precisa muito de Cristo na sua vida. É esse o juízo que Jesus veio dar. Agora, na segunda vinda, irmão, aí o trono de julgamento é outro. Na segunda vinda dele, aí é o Apocalipse. Na segunda vinda dele, aí outras coisas serão julgadas. Mas hoje o julgamento que ele disse: eu vim para ser juízo, é para você reconhecer. O cego passar a ver. E aquele que está dizendo: eu enxergo tudo, se arrepender e se comportar como cego. Como foi que o cego fez? Adorou. Os que estavam vendo não reconheciam. Mas o cego reconhecia. E aqui chega o que eu acho mais fantástico, que é o ajuste teológico que Jesus faz, nos entrega hoje. Os versículos 40 e 41, acompanhe comigo. Alguns dentre os fariseus que estavam perto, está vendo como tinha uma população ali ao redor? Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Lembra da parte 1? Que tinha uma teologia: se nasceu cego, é porque ou os pais dele pecaram, ou ele pecou. Lembra dessa teologia? Jesus dá um ajuste aqui, dizendo para os sacerdotes, para os estudiosos da palavra: se vocês fossem cegos, não teriam pecado nenhum. Não tinha pecado, irmão. Eles achavam que nasceu cego, alguém pecou aí para ele desse jeito. Jesus corrige a teologia ali. Se tivesse cego, não tinha pecado.
Mas como vocês dizem, nós estamos vendo tudo. Qual é o pecado de vocês? Não adorar, não reconhecer quando Jesus está no meio das coisas. Quando é que Jesus chega no meio das coisas? Isso aqui me pegou, sabe? Jesus curou o cego. Jesus chegou na minha vida. O que foi que ele ganhou em troca? Expulso. Não parece que às vezes é assim? Eu fui abençoado por Deus, depois de uma tragédia. Acabei de receber uma bênção, depois veio uma maldição. O que é isso? Aí Jesus vem e corrige. Olha, não é pecado que está aí. Não é pecado. É porque aqueles que veem não estão mais vendo. E aquele que não vê, passou a ver. Então adore a Jesus, porque depois desse apocalipse aí, vem muita coisa boa para aquele que era cego e passou a ver, para aquele que adora. O meu apelo para a gente aqui hoje é: qual é o tipo de cego que nós somos? É a nossa reflexão. Qual o tipo de cego? Tem aquele jargão também, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Jesus está aí na sua frente, pedindo adoração. E o que você não quer ver? Ah, não deu certo aquele projeto que eu tentei. Mas será que Jesus te abençoou mesmo? Não está na hora de você simplesmente, uma coisa não veio para vir outra. Isso aqui não aconteceu para acontecer aquilo. Passa anos, a gente começa a pensar, rapaz, sabia que foi livramento? Eu queria tanto aquilo ali, mas não é que foi livramento. Deus me pôs numa coisa muito melhor. Eu nem entendia na época, mas Jesus sabe como valeu a pena você ter esperado. Meu apelo é esse. Que tipo de cego? Eu estou vendo tudo, não preciso que ninguém me ensine nada. Ou aquele humilde, Senhor, quem me curou? E passa a adorar. Meu apelo hoje é que a gente adore. Tudo que você ouviu hoje aqui sobre adoração, meu apelo é que você adore. Adore estudando a palavra, adore cantando também, mas adore reconhecendo o senhorio dele. Adore sacrificando a ele, ofertando a ele. Adore bendizendo o nome dele. Adore se prostrando diante dele. Adore, porque isso vai virar uma chave na sua vida, para que você receba tudo aquilo que Jesus tem preparado para você. No nome de Jesus.